Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 12 de outubro de 2025, Dia das Crianças. Um beijão para todas as crianças e também Dia de Nossa Senhora. Para os católicos é um dia importante, muito embora para o calendário nacional eles vão descartando tudo que é possível, né? Mas nós lembramos e, claro, temos muitos assuntos para tratar com vocês e eu quero começar primeiro falando de uma notícia que aqui no Brasil ninguém comentou até agora. Imprensa alguma tocou no assunto, mas virou manchete de jornais lá nos Estados Unidos. Por quê? Todo mundo sabe que está acontecendo uma onda de antissemitismo lá nos Estados Unidos também, né? E esta onda está sendo sentida na Flórida, em outros estados, mas principalmente na Flórida, onde, vejam só, 2 membros de uma gangue criminosa, a tal do Trem de Aragua, foram presos sob a alegação de que planejavam bombardear a Casa Chabad, em Orlando, né? E outras acusações. O FBI e as agências policiais da Flórida invadiram um hotel no sábado e, claro, prenderam ali, porque eles não iam invadir à toa, né? Invadiram para prender um casal de nome Jânia Toledo, de 32 anos, e ele, Leonardo Corona Ramos, de 42 anos, ambos cidadãos brasileiros. As acusações, pasmem, senhor, não é simplesmente de um imigrante ilegal que quer viver nos Estados Unidos, chega lá, vai trabalhar e tentar a vida. Não. Eles, como participantes do Trem de Aragua, estão enfrentando acusações que incluem tráfico de pessoas, incluindo tráfico de crianças para exploração sexual, né? E conspiração para cometer um ataque de terror contra a Casa Chabad, no sul de Orlando. Segundo o FBI, com o apoio aí do projeto Veritas, o casal que entrou ilegalmente nos Estados Unidos vinha monitorando o Chabad, lá no sul de Orlando. E isto nas últimas semanas, onde planejavam esse ataque a uma sinagoga e a uma escola adjacente, embora os detalhes do plano não foram divulgados. Muito bem. Não é a primeira vez e nem será a última que nós ouvimos dizer de brasileiros envolvidos em gangues com o Trem de Aragua, né? E que, claro, isso já não é novidade. Mas a novidade aí é nós não ouvirmos nada da imprensa brasileira. Essa matéria está em jornal americano. E alguém já divulgou também no Facebook, que é onde eu tomei ciência disto. Vejam, senhores, que o triste nisso, além do fato de brasileiros que poderiam ter ido aos Estados Unidos tentar a sorte, tentar a vida, né? Viver decentemente, não, foram para lá para causar o caos. Então o triste é sabermos que existem pessoas que já estão com a mente lavada. Aquela chamada lavagem cerebral de organizações criminosas que atuam dentro do Brasil e fora também. E mais ainda, outra tristeza é perceber que a imprensa, que outrora, muito outrora, elogiávamos pelo papel que desempenhavam na sociedade, como o Estado de São Paulo, era exemplo de jornalismo, né? Folha de São Paulo, que era campeã de venda de exemplares, o Globo e tantos outros, hoje se prestam a fazer um jornalismo porco, imundo, além de militante de um governo que já se transformou, sim, num governo tirano, e que certamente
muitas dessas pessoas que se infiltram em grupos criminosos é de conhecimento do atual governo. Então é lamentável que isso esteja acontecendo, eu não podia deixar passar em branco, né? Agora, vamos mudar de assunto, porque depois de muito tempo, o Inácio vai viajar. Faz muito tempo, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias. Vai viajar, vai para Roma, né? E na segunda-feira vai lá participar de um fórum sobre a fome, sobre aqueles papos que nós já estamos cansados, né? Ele vai falar lá do mapa da fome, né? Onde o seu discurso pretende ser ousado, aquele camarada que é o estadista que acabou com a fome no Brasil, né? Isso para quem acredita. Ele vai comemorar a suposta saída do Brasil do mapa da fome, como se bastasse apenas um anúncio para transformar estatísticas em realidade. Porque a gente sabe que a realidade é outra. O que ele quer são aplausos internacionais de pessoas que não sabem nem onde fica o Brasil, né? Ora, ele vai falar de um Brasil que combate aí o desperdício de alimentos, o que não é verdade, que multiplica políticas sociais, que alimenta o povo com dignidade. Ou seja, esse é um Brasil de papel, ou um Brasil no papel, escrito em um PowerPoint, por exemplo, né? Decorado aí com letras coloridas, cifras otimistas, aquele relatório que só existe nas oficinas do PT e nas manchetes dessa imprensa que nós conhecemos. Mas quem anda pelas ruas, quem compra no mercado, quem encara o caixa do supermercado com um salário mínimo, um salário minguado, sabe que essa celebração é uma ficção perigosa. Os preços dos alimentos continuam a subir, como se o arroz, o feijão e o leite tivessem virado artigos de luxo. O brasileiro que acorda cedo para trabalhar ainda mede a fome pelo preço da cesta básica e pela falta de sobra no final do mês. Essa que é a realidade. E tem um pequeno detalhe. Existem sim alguns produtos que, se vocês repararem, até parece terem caído um pouquinho de preço. Só que a gente não pode se esquecer que os impostos subiram. Então não adianta nada você economizar, ganhar no preço do produto, se o preço do imposto subiu. O que dá na mesma. Mas esse é o Brasil do Inácio, que ele quer vender lá fora, como se o Brasil estivesse bombando, com a imprensa aqui colocando que a aceitação do governo do Inácio aumentou, é maior que os que consideram um governo ruim. Só que ontem saiu uma pesquisa da Quest, né? Não é de nenhum instituto de direita não, da Quest, dizendo que no segundo turno Jair Bolsonaro venceria o Lula no dia de hoje. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que com mentiras não se conquista votos. Com mentiras você não destrói o adversário. Você só destrói adversários com argumentos firmes, fortes e verdadeiros. E nesse momento, Jair Messias Bolsonaro não precisa abrir a boca para manter a sua popularidade, porque a popularidade de Jair Bolsonaro está pelo que ele já fez pelo Brasil em 4 anos. Todo mundo sabe que foram 4 anos de ouro para o Brasil, mesmo enfrentando um pandemônio, né? Até a palavra é difícil para falar, porque os caras não gostam, eles tiram, né? Eles derrubam a visualização no canal, mas mesmo assim
mesmo com o conflito lá entre Rússia e Ucrânia, o Brasil foi o primeiro país que mostrou crescimento naquele período pandêmico. Então, Jair Bolsonaro tem a popularidade baseado pelo que fez. E esse que aí está, tenta vender uma imagem que está fazendo, mas que o brasileiro vê que é mentira. Por isso, não tem como aumentar sua popularidade. Simples assim. Né? Agora, vamos falar de Brasil e Estados Unidos. Primeiro, antes de entrar no assunto Brasil, eu quero dizer uma coisa. Donald Trump voltou a movimentar aí o tabuleiro econômico mundial com o Plano Trump, um plano que ele já havia preparado antes de ser eleito, né? Mas é um plano que se baseou em premissas de Alexander Hamilton, James Madison e Thomas Jefferson, né? Os criadores da América, os pais da América. Para eles, era necessário construir um poder industrial para manter os Estados Unidos independentes da Inglaterra, né, naquela época. Para quem não sabe, os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra. Muito bem. Quem explica essas regras, a regra desse novo jogo, em outras palavras, é Jamieson Greer, que é o chefe de escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Possivelmente com quem o Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira vai tratar, talvez nessa próxima semana agora, ou nessa semana que começa hoje, melhor dizendo. Ele definiu como uma frase muito simples o espírito da nova política econômica de Donald Trump. Soberania se produz, não se negocia. Essa declaração, mais do que um slogan, resume a filosofia de um governo que move o presidente americano. E agora, em sua cruzada por uma América economicamente autossuficiente, politicamente assertiva e comercialmente dominante. Segundo Greer, o plano de Trump parte de um princípio simples, mas na base da ruptura. Por quê? Para Donald Trump, nenhum país pode ser verdadeiramente soberano se depender de outros países para produzirem o que o americano consome. Daí vem a combinação explosiva que o mundo já começa a sentir, que são as tarifas, cortes de gastos públicos e acordos comerciais sob medida. São 3 as decisões centrais que moldam a política de Donald Trump: redução dos gastos públicos, imposição de tarifas mais severas sobre as importações e novos acordos bilaterais para proteger a indústria americana. Mas existe algo aí mais profundo nessa política. O que está em curso não é apenas uma guerra comercial, mas uma redefinição do papel dos Estados Unidos na economia global. A mensagem é clara: quem quiser vender para os americanos terá de aceitar as novas regras de Donald Trump. E ao que tudo indica, Jamieson Greer é o porta-voz de um governo que voltou disposto a usar o poder econômico como arma de dissuasão. O mundo assiste, entre a cautela e o temor, a esse renascimento do protecionismo americano, agora recoberto aí pelo verniz estratégico de uma nova era Trump. Muito bem. É nesta atmosfera, meus amigos, que o Brasil pretende discutir com o governo americano as tarifas impostas por eles ao Brasil, mas sem força suficiente para fazer imposições. Vejam só como é a farsa de defesa de nossa soberania.
Veja como é fácil desmontar, porque a mentira não se sustenta. No dia 9, 3 dias atrás, a manchete da CNN, que é uma das mais sujas empresas de jornalismo que existe, publicou a seguinte manchete, vejam só. Inácio, disse o seguinte: Trump ligou para mim e disse, Lulinha pintou um clima, ou melhor, pintou uma química. Ok, vocês estão vendo a imagem. Já no dia de hoje, dia 12, a mesma CNN publicou outra matéria, porém dessa vez desmentindo a primeira, sem perceberem. Veja só a imagem aí, onde está grifado em vermelho. Quando o Geraldo Alckmin diz que quer que o governo americano derrube os 40% de tarifas adicionais que foram aplicadas ao Brasil, enquanto eles discutem com Marco Rubio, de certa maneira nos faz pensar que ele já sabe que vai ter que entregar muitas coisas aos Estados Unidos em questões comerciais. Possivelmente, o Alckmin já sabe que terá que entregar, por exemplo, um belo contrato de terras raras para os Estados Unidos. Porém, isto nada tem a ver com sanções de vistos ou lei Magnitsky, porque nesse caso, esse assunto é um assunto separado e que depende muito mais do desempenho de Marco Rubio do que de Donald Trump. Donald Trump simplesmente vai chancelar o que o Marco Rubio decidir. E aí nós temos o seguinte, nesse final de semana, todo mundo viu, estourou aí o documento oficial da imigração americana, dizendo que o protocolo I-94 do Felipe Martins entrando nos Estados Unidos era falso. Eles afirmam e dizem que aquele ministro já sancionado no Brasil usou esse documento para prender Felipe Martins e que esse assunto não está terminado, ainda está sob investigação. Por quê? Eles querem pegar todo o rastro para agarrar todo mundo que participou da farsa. Não basta só o nome de quem foi lá, clicou no botão, escreveu e fechou. Não, eles querem saber quem indicou, quem pediu e quem mandou. Claro que isso vai estourar na mão daquele ministro. Eles sabem que outros ministros virão à tona para serem também sancionados com a lei Magnitsky. Todos aqueles que participaram ao lado daquele ministro. Ou seja, tem muito jogo ainda para ser jogado. E eu posso dizer aos senhores que, a meu ver, essas decisões podem entrar em 2026 e irem se arrastando para bem próximo aos pleitos eleitorais do ano que vem, porque é a chamada corda no pescoço. Assim como o TSE, o Supremo Tribunal e o próprio ministro sancionado fizeram com Jair Bolsonaro durante os 4 anos, abrir inquéritos infindáveis, e que, de certa maneira, colocaram a corda no pescoço dele para impedi-lo, ou para impedir que ele caminhasse com mais prosperidade em seu governo. Os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa agora, penso eu, que é uma forma de interferir também nos pleitos de outubro do ano que vem. Se o Biden pôde interferir, por que o Donald Trump, que é muito mais arrojado, muito mais de chutar o pé na porta, não fará igual? E manter o nome desses ministros ou de outras autoridades ali na lista de espera é uma maneira de controlar o jogo daqui por diante. Por isso que talvez a nossa ansiedade não se dê conta de que outros nomes ainda não saíram porque existem motivos melhores para se esperar. É o que eu vejo, é o que eu percebo. Não adianta eles jogarem tudo agora, estourarem toda a bomba agora, porque independentemente de qualquer coisa, as instituições Supremo e Tribunal Superior Eleitoral não vão fechar, vão continuar ativas. E nós sabemos que não são somente os ministros os que estão na cabeça
é que são os influentes para a esquerda brasileira. Não, é todo o sistema. Está totalmente aparelhado. Superior Tribunal de Justiça, os próprios Ministérios Públicos estaduais, Ministério Público Federal do Gonê, nem se fala. Todos eles estão aparelhados. E, portanto, eles poderão, sim, interferir nos pleitos do ano que vem, se todas as cartas dos Estados Unidos forem jogadas sobre a mesa agora. Eles não podem ter tempo para se recuperarem. Muito pelo contrário. E, no meu ponto de vista, uma coisa que já está definida, a menos que eu esteja muito errado, pelo menos pelo que eu leio, pelo que eu vejo, é que Jair Bolsonaro, mesmo que seja insistentemente preso por eles, ele ficará em casa. Isso é fato. Agora, não sabemos se vai ficar 1 ano e 7 meses como queriam, se vai ficar 6 meses, 2 meses, ou se, conforme andam dizendo aí nos bastidores, parece que o tal Hugo Mota, também por pressão, sabe-se lá da onde, né? Da América do Norte, talvez, está pensando em colocar para votar o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita. Porque aquela da dosimetria, pelo que tudo indica, não vai passar. Não vai passar. Porque ela desagrada a todos. A todo mundo. Existe sim um racha dentro do Congresso por conta daquela votação emergencial que era para justamente colocar em plenário o projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita. No entanto, eles pegaram essa votação para fazer um relatório de dosimetria que não tem nada a ver com o que a oposição queria. Então tem muito jogo pela frente, muita coisa a ser jogada. E quando o Alckmin diz que quando for conversar com Donald Trump, a derrubada dos 40% já vai ter que estar feita. Não é bem assim que funciona. Não é o Brasil que vai dar as cartas, não é o Brasil que determina. Esta interlocução vai seguir os caprichos americanos, não os brasileiros, e tudo isso, evidentemente, interfere hoje na política aqui dentro do Brasil. Interfere no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral e no Legislativo. Todos estão trabalhando atualmente, prestando atenção no que os Estados Unidos fazem, porque tem muitos nomes envolvidos em toda essa maracutaia que foi planejada desde o dia que Jair Bolsonaro sentou à mesa do Palácio do Planalto. Tenho certeza disso. Nada está esquecido, nada foi jogado para debaixo do tapete, até porque cá entre nós, qual é a simpatia que Marco Rubio tem pelo Inácio? Nenhuma. Pelo Alckmin, então, com aquele caldo de chuchu na frente dele, não tem interferência alguma, né? E eles sabem também que, o Inácio principalmente sabe, que o seu poderoso amigo, né, aquele que iria lhe dar um tremendo de um suporte, o tal Nicolás Maduro, está com os dias contados. Está com os dias contados. Isto é fato. E o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado foi o recado. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo e os navios americanos, helicópteros, aviões estão todos ali em cima no Caribe, onde os soldados americanos estão tomando sol, talvez água de coco, uma margarita, quem é que sabe? Esperando o momento X, ou o dia D, como lá na Normandia, né? Quem é que sabe? Então, meus amigos, tem muita coisa para vir pela frente, mas por hoje era só isso. É o que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, olha, deixa aí o like, se inscreva, chamem seus amigos para me acompanhar aqui, não desistam não, porque eu ainda estou insistindo. Até quando eu não sei, mas estou insistindo. Então eu conto com vocês, deixando o like, mandando o link para seus amigos e colaborando com o canal, quem puder colaborar. Eu agradeço de coração. Desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.